Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando nessa resenha em dia de jogo do Vasco. Tô com um sorriso no rosto e vamos perguntar, Caveira, por quê? O Vasco entra em campo, galera. O Vasco entra em campo, eu boto sorriso no rosto. Não interessa em qual divisão, se vale alguma coisa. Meu irmão, eu gosto muito desse clube. Adoro assistir a camisa entrar em campo. Os jogadores, esses caras aí, muitas vezes, a maioria das vezes nos últimos anos, eu nem paro para assistir. Eu paro para assistir a camisa. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo contra o Goiás, né? Preparativo para o jogo. Vale alguma coisa? Não vale, né? Vamos falar também do Luxemburgo. Ontem foi confirmado que o Luxemburgo está saindo do Vasco. Eu quero dar minha opinião. Me pegou de surpresa, né? Esse anúncio, né? Eu quero dar minha opinião aqui. Quero falar da questão do STJD, que está para decidir se vai anular ou não vai anular esse jogo contra o Inter. Isso é muito importante e tem relação com o jogo contra o Goiás. E mais algumas notícias que a gente vai passar rápido sobre alguns jogadores, situações até do Campeonato Carioca que já tem data e horário de estreia. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já curte o canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, recebe as notificações na hora que a gente lança o vídeo. Deixa o like pra gente, ajuda a Movasca TV a chegar a mais vascaínos e eu já volto em um segundinho depois da vinheta da Movasca TV. Rapidinho. Galera, isso é uma ótima notícia porque chegou o grande dia, galera. Se você não tá sabendo, a gente vai fazer o sorteio de uma camisa oficial do Vasco hoje à noite, no pós-jogo. Depois do jogo Vasco e Goiás, assim que o juiz apitar, a gente entra, né? O jogo começa às 9h30, 11h30 a gente entra com um pós-jogo e a gente vai fazer o sorteio tão esperado da camisa oficial do Vasco. Para participar ainda dá tempo, galera. Vai lá no Instagram da Movasco TV, @MovascoTV, procura esse post aqui, Você clica no post, dá uma lida rápida, coisa simples, fácil de participar. Até o final do jogo você pode estar entrando na promoção, né? E concorrer, quem sabe você não ganha essa camisa. Você vai poder escolher, galera, preta, branca, de goleiro, infantil, feminina. Vai receber na sua casa, frete pago pela Movasco. Tudo na faixa para você receber o manto sagrado do Vascão, beleza? Então vamos começar esse programa falando o seguinte, galera. O Vasco vai jogar com o Goiás hoje. Muita gente não vai assistir o jogo, já disse que não quer assistir. Eu, particularmente, sempre assisto o Vasco. Interessa se vale alguma coisa ou não vale. E muita gente se questionando se o Vasco vai entrar para vencer esse jogo contra o Goiás. Lembrando, galera, que existe aquela situação da diferença de 12 gols entre Vasco e Fortaleza. Se o Vasco vencer, o Fortaleza perder, o Vasco e Fortaleza se igualam em número de pontos. Porém, existe aí, se o Fluminense golear, o Vasco ficaria na Série A. Uma situação muito difícil, mas tem vascaíno acreditando, né? O vascaíno precisa ser estudado, cara. Muita gente falando que terminando o primeiro tempo, o Fluminense ganha de 4, o Vasco ganha de 3. No segundo tempo, como é que a galera já vai estar, né? Eu não duvido de nada, galera. Eu vou assistir o jogo porque eu gosto de assistir o Vasco. Como eu falei, eu gosto de assistir a camisa do Vasco. Eu não gosto do futebol. Eu gosto de Vasco, então eu vou assistir o jogo com certeza. E quem sabe aí não acontece um milagre? Muito difícil, galera. Muito difícil. Porém, esse jogo tem uma importância gigante. E eu vou explicar por quê, galera. O Vasco precisa ganhar esse jogo porque ainda existe aquela situação do jogo Vasco e Inter. O STJD vai analisar o pedido do Vasco de anulação daquele jogo por um erro, de fato, na questão do uso do VAR. O Vasco alega que o jogo começou sem o VAR estar funcionando. Lembrando que o gol do Inter foi aos 9 minutos do primeiro tempo e o VAR não estava funcionando, estava descalibrado. O Vasco está tentando provar que o jogo começou sem ter o VAR funcionando e isso aí seria um erro de direito que caberia à anulação do jogo. Pois bem, a CBF, como eu falei ontem, aos 45 do segundo tempo, entregou as imagens e o áudio do VAR para o STJD.
O Inter também teve acesso e o Vasco também. O Vasco ainda não apresentou o seu ponto de argumentação, deve apresentar, espero eu, até hoje, né? É muito desagradável, né? Até para a CBF, eu não sei por que eles fazem isso, a gente ter um posicionamento do STJD após a rodada final. Quer dizer, a gente pode ter um campeão e após a rodada final a gente pode ter uma decisão que pode mudar o campeão ou colocar o resultado à espera, né? É uma coisa assim que só no futebol brasileiro acontece e parece que as partes se movimentam para que aconteça isso, né? Poderia ter tido uma agilidade, a gente vem falando disso desde a semana passada e agora a gente se encaminha para um final sem ter essa decisão do STJD. E para piorar, ontem o canal Atenção Vascaínos trouxe a notícia de que algumas pessoas dentro do Vasco tiveram acesso a todas as imagens e ao áudio e ficou claro o impedimento do Rodrigo Dourado e mais claro ainda pelo áudio que houve uma divergência entre as pessoas de campo e do VAR, com algumas pessoas, pelo menos uma, cravando que o Rodrigo Dourado estava impedido e outras brigando, dizendo que deveriam deixar o árbitro de campo decidir. Lembrando, galera, que o árbitro de campo, numa situação dessa, ele ouve o Bandeira, né? E o Bandeira, hoje em dia, usa o VAR como muleta. Muitas vezes ele não levanta a muleta porque sabe que o VAR vai decidir. E o Bandeira, galera, ele não teria como ver a posição do Rodrigo Dourado, uma vez que tinha um jogador do Inter na frente. Então, gente, cara, tá sujo, né? Tá manchado o campeonato. E o Vasco tem que brigar pela moralização desse campeonato, tem que ir até o fim nessa situação. Então é de suma importância que o Vasco vença o Goiás. Porque se o Vasco não vence, aí já começa, mas mesmo que cancele o jogo, as posições já estão consolidadas, né? Então assim, cara, o Vasco tem que vencer o Goiás, nem que seja por 6-0, para ir para essa situação, para ganhar mais força essa situação do STJD. O que você acha, galera? Você acha que o Vasco tem que ir para cima do Goiás? Você acha que existe a possibilidade da anulação do jogo ou você não acredita? Quero saber a sua opinião. A minha opinião é: o Vasco tem que ir para cima do Goiás, tem que vencer e ir para cima do STJD, buscar a anulação do jogo. É isso. Lembrando, se o Vasco vence e houver anulação, um empate mantém o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Galera, sexta-feira está marcado a coletiva do presidente Salgado com seus vice-presidentes. O Alexandre Pássaro foi confirmado nessa entrevista coletiva também, que vai acontecer às 15 horas da tarde. Cara, é uma coletiva de imprensa que toda a torcida do Vasco está aguardando, né? Desde a praticamente confirmação do descenso do Vasco, a torcida do Vasco vem cobrando o presidente Salgado de vir a público, né? Então, sexta-feira, 3 horas da tarde, o Vascaíno tem um encontro marcado com a cúpula da direção do Vasco e eu espero que eles venham com soluções. O Vascaíno não aguenta mais desculpa e enredos, né, criados né, aquela coisa toda que a gente já está acostumado quando o Salgado vem a público. A gente precisa uma coisa direta e reta. O que vai ser feito, né, para gerar novas receitas, qual é o plano, né? O que o Vasco pretende nesse ano de 2021 para o futebol. Isso é muito importante. Eu sempre tenho cobrado aqui uma comunicação direta com a torcida do Vasco, né? O Vasco que sempre se comunicou muito mal. Tá na hora do clube tratar o vascaíno como o dono do clube, né? O vascaíno, se eles querem que a gente chegue junto com dinheiro, a gente tem que participar de tudo. E participar não é dar nome para o CT, dar nome para o estádio. É saber o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, quais são as dívidas que tem. Eu tenho falado isso aqui todo dia. Transparência total, e é isso que a gente vai cobrar. O Vasco estreia no Campeonato Carioca na quarta-feira, dia 3, às 9 horas da noite, contra a Portuguesa, em São Januário. Para esse jogo, muito provavelmente o Vasco ainda não vai ter nem técnico, né? Foi confirmada a saída do Luxemburgo, né?
numa situação que, assim, é muito difícil, né? Muito desinteressante, uma vez que o Vasco ainda tem uma rodada decisiva contra o Goiás. Como eu falei, o Vasco precisa ganhar para manter a situação do STJD quente, né? E, para surpresa de todos, o Luxemburgo anunciou a sua saída, usou inclusive a Vasco TV para se despedir da torcida. Eu achei tudo isso muito estranho. Eu que estava na dúvida se o Vasco ia vir motivado para essa última rodada, agora tenho a certeza que a coisa não vai estar muito legal, né? São vários os jogadores que já estão sabendo que não vão continuar, ou que pelo menos o Vasco não pretende continuar com eles para a próxima temporada, né? E agora sem comandante. Cara, eu não sei nem o que falar para vocês do que vai vir nesse jogo. A gente não tem informação sobre a possível formação. O Luxemburgo não deu o treino de quarta-feira para o grupo, então realmente é uma incógnita. A gente só espera que quem entre com sangue nos olhos, porque essa camisa merece 100% de entrega, beleza? E alguns nomes já começaram a ser especulados como possíveis técnicos do Vasco, né? Fala-se muito no Fernando Diniz, falou-se no Zé Ricardo, no Thiago Nunes, né? Ou até na efetivação do Copertino, que é o auxiliar do Lucha, né? Que é técnico de futebol, inclusive, já deixou claro que quer voltar a ser técnico, mas aceitou o desafio junto com o Lucha aí para ser auxiliar técnico do Lucha e teria uma chance de ser efetivado aí como técnico do Vasco. Analisando esses nomes, galera, quando eu ouvi falar em Diniz, né, em Thiago Nunes, em Zé Ricardo, uma interrogação surgiu na minha cabeça. Esses caras não são técnicos baratos. E uma vez que o Vasco tirou o Lucha justamente para conter gastos, né? Então eu não acho que esses caras vão vir para o Vasco. E muito me assusta o nome do Diniz, cara, porque o meu coração já está machucado o suficiente vendo o Vasco jogar toda essa temporada, né? E eu não sei se eu aguento ver o Vasco tocando bola ali na saída do goleiro. Acho que essa Série B é para fazer o básico, né? Ir na força da camisa, pagar em dia, né? E tentar fazer o básico para subir. Eu tenho muito medo do Diniz vir, né? O Diniz é um cara que tem uma personalidade muito forte. São grandes os rumores das brigas dele, por exemplo, com o Tietê. Dizem que ele humilhou o Tietê e com isso ele perdeu o grupo, né? Então, assim, apesar de ter visto o Diniz mudar o Fluminense em pouco tempo, em um mês no Fluminense ele tinha mudado o time, eu não sou a favor da vinda do Diniz, não. Não sei você, queria saber a sua opinião. Você é a favor da vinda do Diniz? Esses nomes que foram especulados aí, qual seria o seu preferido? Zé Ricardo? Zé Ricardo é mais de 100 mil por mês, cara. Não sei se vai vir, não. Então vamos ficar de olho aí nas cenas dos próximos capítulos, né? Eu acredito na efetivação, de repente, do Copertino. O Maurício Copertino conhece já o grupo. Eu acho que o Vasco vai de aposta, galera. Galera, para terminar aí uma rapidinha, uma empresa está cobrando o Vasco na justiça com uma dívida referente à negociação do Dedé, cara. E quando você dá uma analisada no pedido, você vê que isso é lá de trás, da época do Dinamite, passou pela época do Campelo, num valor em torno de 100 mil reais, 150 mil reais, e agora já está aí em torno de 400 mil reais. Galera, isso é a prova que esses caras têm passado pela administração, pela diretoria administrativa do Vasco, não tem dado a mínima. Os caras não têm compromisso. E é por isso que, mais uma vez, eu vim aqui cobrar. Tem que mudar o estatuto e trazer uma responsabilidade fiscal e financeira para o presidente. Isso é básico. E mais, no último mandato, quando falou-se na reforma do estatuto, houve em pauta, né, a decisão do presidente está atrelada ao Conselho Deliberativo. Muita gente torceu o nariz, porque na época o Conselho era muito manchado, né, na figura do Roberto Monteiro e da Identidade Vasco, que era a sua maioria. Porém, um exemplo aí de que
isso pode dar certo, é o Flamengo. O Flamengo hoje é assim, qualquer decisão tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Isso tira um pouco, apesar de tirar um pouco a força do presidente, impede situações como essas, onde o presidente caga e anda e vai embora, deixando um rastro de M e uma dívida gigante, né, para trás. Isso controla um pouco mais, um conselho tendo que votar as decisões de patrocínio, de compras, decisões maiores que envolvam um valor acima de X, né? A decisão tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Eu acho que é válida a discussão se isso deve ser adotado no Vasco ou não. A reforma administrativa tem que acontecer, né? Isso já está em pauta, isso vai ser uma das coisas que a Mais Vasco vai tocar, né? Está na hora de mudar a estrutura administrativa do Vasco e eu espero que essa responsabilidade do presidente seja a primeira mudança, galera. Isso tem que ter. Tem que parar de presidente após presidente. O cara sai, deixa 100 milhões de dívida, 80 milhões de dívida, vai embora para casa, vai embora para Angra e alguns até sentam para comentar sobre o Vasco com um sorriso amarelo, com inclusive a alcunha de ídolo do Vasco, que é o caso do Roberto Dinamite. O cara deixou um monte de dívida para trás e hoje tá lá gozando no nome de ídolo do Vasco. Para mim, esses caras deveriam vir, inclusive, explicar tudo isso que vem estourando na mão do possível presidente, do próximo presidente, que no caso hoje é o Salgado. Vocês têm que ser responsabilizados, galera. O Vasco não pode ser tratado como o caso da mãe Joana. É isso, galera. Esse foi o meu recado. Se você chegou até aqui, senta o dedo no like, ajuda esse vídeo a chegar a mais vascaínos. E lembrando, galera, hoje, 11h30 da noite, depois da última rodada, a gente tem um encontro marcado na live pós-jogo, onde a gente vai sortear a camisa do Vasco. Então corre lá, @MoVascoTV no Instagram, procura o post das camisas e participa. É hoje o dia que você vai ganhar uma camisa oficial do nosso Vascão, beleza? Saudações vascaínas, me despeço por aqui, te encontro hoje à noite no pós-jogo.